Sejam bem-vindos a essa live, uma live especial para falar de uns temas que mais bombou aqui nesse canal no YouTube. Menstruação com pedaços de sangue. O que pode ser isso, doutor? Isso é normal? Muita gente assistiu, quase 5 milhões de pessoas assistiram esse vídeo esse ano. E eu estou repetindo essa live para abordar com vocês exatamente esse tema, porque é um dos temas que mais preocupa as mulheres. Porque toda vez que você está sangrando muito, sua menstruação está vindo muito, ou está vindo fora do período, vindo aqueles coágulos, aqueles pedaços, a primeira coisa que a pessoa pergunta, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Isso é grave, isso é um câncer, isso é caso de cirurgia, será que eu tenho um mioma? Vem muita coisa, eu entendo, por que eu sei disso? Porque isso é o meu dia a dia com vocês. Então quero dar minhas boas-vindas a todos vocês que estão aqui ao vivo, inclusive para você que ainda não está inscrita no nosso canal, se inscreve no canal, não se esquece, porque toda vez que essas lives, os vídeos forem postados, o YouTube avisa você, olha, começou uma live do Dr. Michel, entra lá para tirar dúvidas, porque às vezes a pessoa que está ao vivo aqui comigo consegue tirar dúvidas. Então eu quero dar aqui meu alô para a Andréia, para a Morena, para Débora, para a Bárbara, para a Suzana. Tem muita gente aqui, Ivete. Eu gosto de saber muito de onde vocês estão falando. Hoje eu estou aqui diretamente de Sobral, no Ceará, e eu gosto de saber quem está me vendo aí, se está em Fortaleza, está em vim agora de São Paulo, estava em São Paulo esse final de semana. Quem está aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, Bahia, Recife, Belém, a minha cidade natal, da onde vocês estão me vendo aí. Se tem gente aí também de Sobral, aqui das regiões próximas, né, Massapê. Olá, boa noite, muita gente aqui. Eu também gosto de saber, olha, maravilha, live maravilha, coisa boa, Maria. Gosto de saber também se meu áudio tá bom para vocês. De 0 a 10, digita aí, tá 10, doutor, pode continuar a live. Essa live é para falar sobre sangramentos uterinos anormais, aqueles sangramentos excessivos que saem coágulo, pedaços de sangue, saber se isso é normal e o que pode ser isso. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que isso não é normal. Esse sangramento absoluto, porque às vezes as pessoas foram criadas desde a adolescência, dizendo assim, poxa, não mulher, isso é normal, isso quando você casar melhora, depois que você tiver seu filho melhora, às vezes chega a procurar até um médico e o médico não dá tanta importância para você. Então a primeira coisa que eu vou começar com essa live é um teste com vocês. Eu fiz aqui algumas perguntas, eu quero que vocês peguem papel e caneta na mão, e anota ou mentalmente vai respondendo. Primeira pergunta, durante a noite você precisa trocar o seu absorvente? Sim ou não? Vai anotando aí para pontuar. Você se preocupa com o vazamento, quando você está menstruado, você está ali de absorvente, se vai se vazar para a roupa? Isso é uma preocupação sua? Sim ou não? Terceira pergunta, nos dias de fluxos mais intensos, você troca o absorvente ali no intervalo com menos de 2 horas, que se você está trocando ele com menos de 2 horas é porque o sangramento está muito intenso. Então responde para mim aí, sim ou não? Ou digita aí realmente agora, nesse momento que você está assistindo o vídeo, vai digitando sim ou não. Quarta pergunta, se vocês acabam eliminando aqueles coágulos, aqueles pedaços de sangue durante a menstruação. Quando a sua menstruação sai, tipo assim, as pacientes falam muito para mim assim, doutor, parece que está saindo um pedaço de fígado, assim, aquele coágulozinho. Sim ou não? Anota aí. Quinta pergunta que eu elaborei aqui para vocês. Isso é um teste que a gente está fazendo. Você passa frequentemente menstruada assim por muito tempo, por mais de 10 dias, ou a sua menstruação de repente vem num período que não era para descer? Sim ou não? Você já se sentiu fraca, sem falta de fôlego, né, durante o período da menstruação? Sim ou não? Vai respondendo para mim aí. Você planeja suas roupas ali no período da menstruação? Você está menstruado, poxa, eu vou sair para trabalhar, eu vou sair para passear, você fica pensando, poxa, que roupa eu vou escolher aqui porque essa roupa pode vazar, nessa aqui se vazar vai me manchar, vai aparecer muito. Isso acontece com você? Então, assim, esses questionamentos que eu fiz aqui, essas perguntas, se a maioria de vocês
ou das perguntas você respondeu sim, é porque de fato você tem uma condição que a gente chama do sangramento uterino anormal. O sangramento uterino anormal não é normal, tá? Ele está dizendo anormal, sangramento uterino anormal. E muita coisa pode causar esse sangramento que vem excessivo, com pedaços de sangue. Deixa eu ver se o pessoal está interagindo aqui. Ó, o pessoal está dizendo aqui que o áudio está bom. 10, a Lúcia, Lourdes, Clébio, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Lilian. Ó, já tem gente assim, passei por muito tempo por isso, doutor. Graças a Deus já passou. Deixa eu ver outra aqui. Já tive esse sangramento, mas Jesus me curou. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pelos ensinamentos. Muito legal sua live, muito bem explicada. Bom, eu quero dizer para vocês que fiquem aqui, porque daqui a pouco eu vou ler algumas dúvidas do pessoal que está mandando aqui no chat, tá? Está digitando aí. Então, deixa eu falar o que pode ser isso. Eu sempre gosto de usar os meus desenhos aqui. Hoje eu estou sem o meu modelo, então eu vou tentar fazer um desenho aqui para explicar para vocês aquilo que poderia causar esse sangramento, tá? Então eu sempre gosto de toda a minha live ou todo vídeo que eu posto explicar essa anatomia feminina, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem o que é que pode estar acontecendo com vocês, tá? Essa anatomia aqui, ó. Aqui é o canal vaginal, lá dentro, né? Isso estou falando está dentro de vocês. O útero, que tem esse formato aqui, ó, como fosse uma perazinha. Essas bolinhas são os ovários. As trompas aqui, ó, as tubas uterinas. E vocês vão perceber que no útero existe um espaço lá dentro, uma cavidade uterina. Esse espaço, eu tenho até um modelozinho aqui, só que esse modelo que eu tenho aqui, ele está preenchido com bebê. Ó, vamos tirar o bebê daqui, ó. Isso aqui é um modelo de um útero. Só que esse é um útero gravítico. Está aqui o nenenzinho, ó, o útero exatamente dentro desse espaço que é a cavidade uterina, é onde exatamente o bebê cresce, ele é formado. E esse espaço é esse espaço aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse espaço é um espaço que ele tem um revestimento chamado endométrio, tá? É um espaço que tem aqui. Então vamos lá. Todo mês o endométrio ele se prepara, tá? E isso acontece todos os meses a partir do momento que inicia a sua menstruação, que a gente chama de menarca, até o dia que você entrar na menopausa, que é a última menstruação. Da primeira menstruação, que é a menarca, até a menopausa, todo mês vai acontecer no sangue de vocês o que a gente chama do ciclo menstrual. Hormônios produzidos pelos ovários, que é a estrogênio e a progesterona, vão se organizar para preparar o seu útero para engravidar. Essa é a função do útero. A função do útero de vocês não é produzir hormônio, não é outra coisa, é engravidar. Só que naquele mês que exatamente você não engravida, porque não teve relação, enfim, por mil motivos você não vai engravidar, essa parte de dentro aqui ela vai se desfazer, ela vai morrer, ela vai sangrar. Isso aqui é um tecido, vou fazer uma expressão grosseira, é uma carnezinha aqui que é formada, tá? Que ela começa a crescer, o endométrio aqui, e chegou no período do final do mês, 28 dias de ciclo. Não engravidei, vai morrer e vai sangrar. Isso é a menstruação. Então, o primeiro grande aprendizado dessa live para vocês é o seguinte: muita gente acha, às vezes, que a menstruação é um processo fisiológico do nosso corpo, como se a gente estivesse limpando o corpo. E não é nada disso. Tá? A menstruação nada mais é do que a falha da não fecundação, da não gravidez. Porque se a gente começar a achar que a menstruação é uma limpeza do nosso corpo, a gente vai pensar como era lá no século XV, no século XIV, há muitos anos, isso é estudar na história da medicina. Vocês terem uma ideia, as pessoas achavam que a loucura, que vocês terem uma ideia, nem se sabia o que era esquizofrenia, o que era depressão, o que era alucinações, essas doenças mentais. O pessoal nem sabia o que era isso, o pessoal achava que essas doenças mentais estavam no sangue. E sabe qual era o tratamento naquela época? Sangria. O pessoal cortava os pulsos das pessoas até elas sangrarem,
quando ela já estava quase desfalecendo, morrendo, opa, amarra, para. Porque achava que a loucura, as doenças mentais estavam no sangue. Então, se a gente achar que existe alguma coisa no sangue que não presta e isso tem que ser eliminado pelo meu corpo através da menstruação, eu vou estar voltando para o século XV da história da humanidade. Então, é meu papel dizer para vocês que a menstruação não é um processo de limpeza do nosso corpo. Quando a gente come alimentos que são processados no nosso intestino, o que não presta sai pelas fezes. A gente faz cocô, então elimina de fato aquilo que não presta, que entrou pelo sistema digestivo. A gente ingere água, bebe água, essa água ela é absorvida no nosso intestino, é filtrado ali do nosso sangue pelo rim e sai aquilo que não presta em excesso, levando excretas assim urinárias pela urina. Também temos processo de eliminação de líquido pela lágrima, mas não é limpeza do nosso corpo, é para lubrificar nossos olhos, e pela pele, que é o suor para ajudar a controlar a nossa temperatura corporal. Mas a menstruação não faz parte desse processo de limpeza do corpo. Então, todas as vezes que você estiver menstruando, não é que essa menstruação é a saúde do corpo, é porque está limpando alguma coisa. Não tem nada disso, gente. Ele até está limpando, de certa forma, está sendo eliminado o endométrio apenas, que é essa camada que deveria se preparar para receber quem? O bebê. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso, você entender o que é menstruação. Isso deveria ser ensinado na escola para todas as mulheres, para as mulheres entenderem o que é menstruação. Menstruação é um endométrio que se renova porque eu não engravidei. Ponto. Não tem outro significado no corpo das pessoas. Tá? Bom, se isso é um processo fisiológico que deveria acontecer todos os meses de forma natural, tudo aquilo que influenciar a saúde desse endométrio, ela pode aumentar a menstruação ou pode suspender. Existem algumas situações onde a pessoa não menstrua. Por exemplo, problemas da tireoide, quem tem o hipotireoidismo, hormônio da tireoide baixa, não menstrua. Quem está acima do peso, sobrepeso, com obesidade, um índice de massa corporal acima de 30, 35, às vezes passa um tempo sem menstruar e quando desce muito. Inclusive, ela passa um tempo sem menstruar e quando menstrua, vai vir exatamente a menstruação excessiva. O ovário policístico acontece a mesma coisa, a pessoa passa um tempo sem menstruar e depois vem a menstruação muito excessiva. Então, existem algumas alterações que podem fazer com que, inclusive, pare de menstruar e outras que façam menstruar muito. Essa live hoje é para falar para vocês daquilo que menstrua muito, que causa menstruação e sangramentos excessivos, sangramento com coágulos, sangramento com pedaços de sangue. Então, o que seria algumas situações muito frequentes? A primeira delas, a mais frequente de longe. Se uma pessoa hoje aí está menstruando muito, sangrando, tem entre 30 e 50 anos, eu poderia apostar que é grande a chance de você ter uma doença onde as células aqui, olha, do endométrio, elas estão entrando, infiltrando a parede do útero, tá? E quando elas estão entrando, essas células estão entrando no músculo aqui na parede do útero, tá? Porque o útero é um órgão muscular. Essas células elas vão responder aos estímulos hormonais do ovário, da mesma maneira que o próprio endométrio responde. Então, quando você estiver menstruando, nessa região que infiltrou, vai sangrar também e vai inflamar. Isso aqui é uma doença chamada adenomiose. Adeno de glândula, miose de músculo. É porque a glândula, as células da glândula aqui do endométrio estão entrando no músculo e gerando essa inflamação. Isso aqui gera muito sangramento, muita cólica. O útero fica inchado, fica inflamado. Vocês já devem ter ouvido falar assim, eu fiz um ultrassom transvaginal e o doutor disse que meu útero estava crescido. Era adenomiose. O pé da barriga fica inchado, fica inflamado, pode ter dor na relação. Por isso que ela confunde muito com a endometriose, que é um assunto que eu falo muito aqui no canal. Hoje a gente é o maior canal do Brasil que fala sobre endometriose. Inclusive, para quem ainda não está inscrito, lembra de mandar essa live lá para se inscrever e mandar essa live lá para o grupo de WhatsApp.
para as mulheres que de repente têm, vocês podem ter muitas, você pode não ter esse problema. Às vezes você já até entrou na menopausa, você está assistindo, mas às vezes você tem uma amiga, uma cunhada, uma sobrinha, uma filha, alguém do seu convívio que possa sofrer. E às vezes as mulheres, vou dizer uma coisa para vocês, pela minha experiência do dia a dia, às vezes as mulheres sofrem sozinhas na calada da noite, às vezes tem vergonha de falar para os familiares, para as amigas. Ela está preocupada ali se está com câncer e fica até com medo. Às vezes não procura nem o médico porque ela tem medo de procurar o médico e descobrir a verdade. Então, às vezes, uma live dessa tranquiliza, educa as pessoas, informa. Essa é uma missão minha e sua que está assistindo esse vídeo hoje, tá? Assistindo essa live com a gente. Então, a adenomiose é uma possibilidade, tá? Que é onde tem essa inflamação. Segunda possibilidade, quando a pessoa tem um mioma, o mioma, que é um nódulo de carne, que ele começa a crescer, ele é formado no músculo do útero, mas ele começa a crescer aqui, ó, para dentro da cavidade uterina. Esse tipo de mioma é o tipo de mioma submucoso, porque ele está na mucosa aqui, está aqui no endométrio. Esse tipo de mioma é o que mais causa cólica e hemorragia e infertilidade. Esse mioma a gente tem que tirar ele. É um mioma onde a gente tem que fazer um procedimento chamado esteroscopia, como se fosse uma endoscopia do útero. O ginecologista especialista em esteroscopia, ele vem aqui com a câmerazinha, olha, tira esse mioma, pronto, acabou, fez o tratamento. O mioma não é câncer, é benigno e não tem remédio que desmanche o mioma, tá? Para a adenomiose, que eu falei ainda agora, até tem medicação, mas para o mioma submucoso não tem. Tem que ser retirado através da esteroscopia. Outra situação, tá, que possa acontecer aqui. Existe uma situação onde cresce um nódulo de carne diferente do mioma, ele é exclusivamente do endométrio, ele é branquinho, lá no ultrassom, que é o pólipo endometrial. Isso é uma tendência genética que a pessoa tem. Quem tem pólipo, às vezes as pacientes perguntam, doutor, por que criou isso? Por que cresceu isso em mim? Tanto o mioma como o pólipo é uma tendência genética. Então, o pólipo é uma carnezinha crescida que já nasce dentro do endométrio, porque ele é feito de células daqui, diferente do mioma, que ele é feito de células do músculo. Por isso que o nome é miomúsculo. Oma é um nódulo benigno, que não é câncer. Mioma significa isso, um nódulo benigno que veio do músculo do útero. Então, o mioma ele cresce, nasce aqui no músculo e cresce para dentro aqui da cavidade uterina. Já o pólipo endometrial, ele já nasce dentro, já é originado aqui do endométrio. Então, esse é um terceiro diagnóstico que pode também ser a causa de sangramentos uterinos anormais. Até agora, essas três coisas são diagnosticadas como o quê, doutor? Através de um ultrassom. Se você nunca teve relação, ultrassom pélvico, aquele que tem que encher a bexiga. Se você já teve relação, ultrassom transvaginal. Ele vê se tem adenomiose, se tem um mioma submucoso ou se é um pólipo endometrial. Bom, além dessas três coisas, o que poderia causar um sangramento uterino anormal, aqui eu abri um capítulo diferente para quem já entrou na menopausa, tá? Toda vez que se você que está assistindo esse vídeo já tem mais de 50 anos, já entrou na menopausa, tem, sei lá, seus 56, 60 anos, 65, e se você de repente tiver uma hemorragia, sabe, sair sangue pelo canal vaginal como se fosse uma menstruação excessiva, é muito importante que você pesquise se não tem o câncer de endométrio, principalmente nas pacientes que estão obesas, estão acima do peso. Tá? Paciente na menopausa que começa a sangrar, essa carnezinha endométrio não é para existir mais. Se ele começar a sangrar, porque ele está crescendo de novo. Isso significa que você tem chance, tem risco de ter o câncer de endométrio. É muito importante fazer a ultrassom transvaginal nesses casos. Fora isso, doutor, o que poderia causar? Alterações hormonais, que podem, de novo, falei para vocês, ser causadas ou pelo ovário policístico, que altera os hormônios, a gente precisa de uma live só para isso, ou por alterações hormonais causadas por anticoncepcionais, às vezes você tomou um anticoncepcional inadequado para o seu corpo, sei lá, uma injeção trimestral, uma injeção mensal, algum outro de pílula que não
fez o melhor efeito para o seu corpo e bagunçou completamente seus hormônios. Problemas da tireoide, já falei para vocês, também podem causar um tempo sem menstruar e depois quando desce muito. Tá? E também, a gente não pode esquecer, a própria, às vezes, gravidez inicial. Às vezes você pode ter ficado grávida, está ali com poucas semanas de gravidez, está tendo um abortamento, você vai ter também um sangramento excessivo. Doutor, endometriose causa esse sangramento? Não causa não, tá? O conceito de endometriose é a doença fora do útero. Nunca esqueça disso. Então, tanto que os sintomas são muito parecidos com endometriose e adenomiose. A grande diferença é que a adenomiose mais sangra do que dói. A endometriose mais dói do que sangra. Ela não causa esse sangramento. Quando a pessoa às vezes tem endometriose e também tem a adenomiose, aí ela pode sangrar muito, mas ela não está sangrando por conta da endometriose, e sim por conta da adenomiose, tá? Vamos ver aqui algumas perguntas. Will, tem alguma pergunta aí do pessoal? Eu vou ver aqui, ó. Acho que está dando para eu ter acesso aqui, né, Will? Tá sim, tá ok. E aí o pessoal falou aí de onde é? Tem gente de São Paulo aí, Will? Tem gente de São Paulo, gente de Fortinho, do Ceará. Olha aí, rapaz. Aracati. Todo mundo assistindo aí. Obrigado. Não esquece de mandar essa live para a galera aí, aquele grupo lá de WhatsApp, dá seu like, se inscrever aqui no canal. Olha, vamos ver aqui, a Luciana. Completei 40 anos e minha menstruação está vindo assim, muito intensa, com um pedaço de sangue. Não era assim. O que pode ser isso, doutor? Luciana, exatamente a live. Estou explicando exatamente todos os aspectos aqui que poderia acontecer. Boa noite, doutor. Você é extremamente muito competente. Sou do Maranhão. Muito obrigado, Jane. Boa noite, doutor. Parabéns. Obrigado, Elisete. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra dúvida. Pessoal dando muito parabéns, dizendo que a live está bem, dizendo, doutor, tenho 3 miomas e sinto muita dor. O que isso pode ser a causa do sangramento? Isso quem falou foi a Kelly. Kelly, então é o seguinte, depende do tipo de mioma. Eu falei para vocês, aqui eu vou pegar aqui um novo desenho, nós temos 3 tipos de mioma. O mioma Will, já tem mais ou menos quanto tempo de live aí, hein? Já estamos com 22 minutos. Opa, então vamos lá. Vou fazer logo as respostas para não demorar, não consumir muito tempo de vocês aí, gente. Olha, de novo, fazer aqui o desenho do útero. Opa, esse aqui tá fraco, essa caneta. Ó, vou fazer aqui, ó, o desenho do útero. Ó, aqui. E nós temos 3 tipos de mioma de acordo com a localização. Já falei um tipo para você, que é o mioma submucoso, que fica aqui dentro do útero. Tá? Esse que fica dentro da cavidade uterina é o que mais causa hemorragia, causa cólica e causa infertilidade. Tem que ser retirado através da histeroscopia. Tá? Existe o tipo de mioma que está dentro da parede do útero, que é o intramural. Esse não causa tanto sangramento, mas ele causa muita cólica, porque ele está dentro do músculo, fazendo o útero contrair com força. E existe o terceiro tipo, que é o mioma subseroso, que é o que está para fora do útero, como se estivesse na pele do útero. Esse aqui não causa nada, tá? Não causa nada. Na maioria das vezes, deixa ele aí, só se ele atingir mais de 10 centímetros, que ele teria o risco de torcer, que seria cirúrgico. O intramural também não tem remédio que toma e se desfaz o mioma, tá? Ele só é cirúrgico quando ele está muito grande, tá? Mais de 5 centímetros, ou quando ele deforma também a cavidade uterina, que ele passa de intramural para ser já a classificação submucoso, quando ele já começa a crescer muito e começa a entrar para dentro da cavidade uterina aqui. Então, depende do tipo de... Por isso que toda vez que vocês fizerem ultrassom transvaginal, peçam para o médico de vocês falar, Dona Maria, Dona Socorro, Elisete, Isabel, Kelly. Pede para ele falar, doutor, eu tenho quantos miomas? Qual o tipo do meu mioma? Qual o tamanho deles? Existe algum tipo do mioma que tem um componente submucoso? Porque eu vi na live do Dr. Michel, porque o mioma submucoso é caso de cirurgia, não é caso de remédio. E a medicação não é para desfazer o mioma. Até existe, a gente precisaria de uma live só para mioma. Existe uma medicação chamada Zoladex,
que ele diminui um pouco o tamanho do mioma. Mas eu vou deixar isso para falar isso na próxima live sobre mioma. E só para encerrar com vocês, eu esqueci de falar para vocês que na adenomiose, que é quando tem aquelas células lá que causam muito sangramento, que as células vêm para cá, a gente precisa suspender a menstruação tomando um progestágeno, ou seja, uma medicação. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui à amostra. Normalmente o anticoncepcional, gente, eles vêm 2 hormônios, tá? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu não sou patrocinado por nenhum laboratório, tá, gente? Porque às vezes eu ganho mais amostras aqui, eu tenho aqui, ó. Vou dar esse exemplo aqui dessa medicação chamada Tamisa 30. Isso aqui é um anticoncepcional habitual que vocês podem, algum dia, algum médico pode passar para vocês, tá? Vocês vão perceber, Will, tá muito próximo aí, tá dando para ler aqui? Tá. Que eu quero que elas percebam o seguinte, ó, que os anticoncepcionais têm 2 nomes, ó, gestodeno e etinil estradiol. Tem 2 nomes aqui, ó. Então, todos os anticoncepcionais, gente, vão vir com 2 hormônios, tá? Um progestagênio, né, a progesterona, e o etinil estradiol, que é o estradiol. Quando você vai fazer o tratamento da adenomiose, a comida dessa doença é o estradiol. Então, o anticoncepcional ele não pode vir com 2 nomes. Ele tem que vir só com um nome, porque eu não estou sem nenhuma amostra aqui para mostrar para vocês. Mas, normalmente, as medicações... Deixa eu beber uma águazinha aqui, porque a minha garganta já está seca. Normalmente, é o Rúbia, é o Cerazete, Mamades, Nactali, que se chama o desogestrel de 75 miligramas. E também, muito estudado, também usado na endometriose, é o Dienogest, que aí o Dienogest tem o próprio nome genérico, mas tem Caliste, Dioste, Alurax, Pietra, todos eles são Dienogest também, são passados continuamente. Além das pílulas, tem o DIU de Mirena, que é aquele DIU que dura 5 anos, que também não menstrua. Existe hoje os implantes de etonogestrel, né, os implantes hormonais. Existe a injeção trimestral de Depo-Provera. Tá? Então, assim, dependendo... Isso aqui não é uma receita de bolo, tá, gente? Cada paciente eu tenho que saber a idade, o objetivo dela ter filho ou não, se ela está próxima da menopausa ou não, se ela tem anemia ou não. Porque às vezes, quando está tendo muita hemorragia, a gente tem que desinflamar primeiro o útero com diprospan, tem que passar o transamin para melhorar a coagulação do sangue e fazer o tratamento hormonal. Além disso, passar uma dieta anti-inflamatória para desinflamar o corpo como um todo. Porque tanto mioma, adenomiose, endometriose são doenças inflamatórias do corpo. Tá certo? Pessoal, eu quero agradecer demais vocês aqui. Mais uma vez, quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao meu amigo Will aqui, que sempre está aqui comigo aqui nessa live, organizando tudo para vocês aí. E a todos vocês que estiveram aqui, pelo tempo de vocês, eu espero ter dado informação sobre o que seria essa menstruação com pedaços de sangue. E não se inscreve para quem não está inscrito, de se inscrever no canal. Como vocês viram, para quem está inscrito, assiste essa live ao vivo, quando é postado lá, sobe lá, o YouTube te avisa, olha, começou o vídeo do Dr. Michel, começa a assistir, você tem a oportunidade de tirar dúvidas e manda naquele grupo de WhatsApp. Eu vou botar para vocês aqui um link aqui embaixo na descrição desse vídeo de um e-book. Sabe o que é o e-book? E-book é tipo como fosse um livro digital, tá? Onde vocês vão ter um livro digital falando sobre a hemorragia uterina anormal. Tá certo, pessoal? Ó, espero vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima live e fiquem com Deus. Tchau!